Olá, gente! Agora nós vamos falar aqui sobre as formações diretas, falando agora sobre a formação direta no caso do cinema VFX. E aqui eu vou estar mostrando para vocês, né, como que vai ser, né, fundado, o que a gente vai estar trabalhando aqui no nosso cinema VFX. Tá joia? E eu queria estar passando aqui para vocês, né, um apanhado sobre o cinema VFX. A formação direta Cinema VFX, nós vamos aprender tudo aquilo que é necessário para que a gente obtenha aquele determinado sistema padrão, né, que Hollywood usa, da aplicação do cinema, da aplicação dos projetos e da metodologia em relação ao cinema em si, né, ao cinema VFX, no caso porque ele é focado na pós-produção, em relação aos efeitos visuais. Mas isso não quer dizer, tá joia, que a gente não vá, no caso, ver outros assuntos. Muito pelo contrário, como é uma formação, né, mais do que uma formação, como é uma formação direta, então nós vamos ter condições de entender e ver todo o padrão do cinema que Hollywood usa. Né? Você pode estar observando algumas imagens que estão sendo passadas para que você possa entender melhor isso. Aqui no caso, nós vamos aprender em relação ao cinema VFX, nós vamos aprender toda a parte da pré-produção, toda a parte da produção em si e toda a parte da pós-produção em si. Mais do que isso, nós vamos entender como que é isso também no desenvolvimento de uma produção. Você estando fazendo a formação direta para generalistas, no caso do cinema VFX, você vai entender melhor como que é o procedimento. Tá? Então, o foco em relação à formação direta cinema VFX é isso, é formar o profissional para que ele tenha o conhecimento do todo em relação a toda a área de produção. Então, gente, é muito importante você entender isso, como que é esse procedimento todo aqui que a gente vai estar trabalhando. Primeira coisa que eu queria comentar é sobre a atuação também. Nós vamos estar vendo isso sobre a atuação específica para o filme live action, né, para o cinema live action de pessoas reais, também aqui. É lógico que nos outros tipos de cinema, 2D, 3D, nós também vamos ver isso, mas aqui a gente vai ver na parte mais real, né, ou seja, no filme tradicional mesmo, tá bom? Então a gente vai estar observando isso e é muito importante que você esteja atento, tá, a esse detalhe. Nós, ao terminarmos a formação cinema VFX, você vai estar apto como um diretor realmente de cinema, em que você vai entender, aprender e saber aplicar realmente aquele conhecimento que você adquiriu. Então nós vamos estar vendo sobre toda a parte de atuação de personagens, né, sobre leitura corporal, nós vamos estar vendo sobre a parte facial, sobre atuação, sobre identidade, né, sobre todos esses tópicos e esses assuntos que nós vemos em relação à atuação, né, como a gente pode ver em novelas, filmes e seriados e assim por diante. Tá joia? Mas como é um cinema VFX, toda essa preparação de um diretor, nós vamos estar focando nessa preparação da pré-produção, da produção e da pós-produção, focado para o VFX, focado para os efeitos visuais. É como se o diretor, ao término do cinema VFX, ele fosse não somente um diretor geral do filme, mas ele vai ser até um pouco mais, um passo à frente, um diretor auxiliar ali da parte da produção de efeitos visuais e especiais, já que especiais é na parte da produção, né, ou seja, na filmagem ali, né, atual que estará acontecendo ao vivo. Tá? Então você vai ter essa condição, você vai ter essa possibilidade de no caso, de estar sendo esse diretor. Tá joia? Dessa forma, você direcionar todos os seus artistas de efeitos visuais para que eles possam trabalhar naquilo que é necessário, naquilo que você quer que seja feito realmente ali na sua produção. Tá? Então é isso que nós vamos estar aprendendo aqui no cinema VFX. Nós vamos estar nos formando, né? Todas essas imagens que você vai estar vendo, vocês não vão estar vendo apenas isso a nível técnico, muito pelo contrário, né, do conceito, na metodologia diferenciada da Attainment, a gente vai estar vendo todo o conhecimento global conceitual, né? Ou seja, para logo depois a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então é muito importante, tá bom?
a gente entender e diferenciar isso. Não vai ser o foco na ferramenta, não vai ser o foco em relação a um tutorial ou alguma coisa específica, não. A gente vai entender primeiro a base. A base é extremamente importante, é muito importante para o nosso trabalho, para que a gente possa ter condições de aplicar indiferente do projeto. Ela é, então, muito importante, mais do que você entender, né, a parte da ferramenta, é você realmente saber o que você está fazendo, é você ter uma base, porque, como eu falei, né, essa parte da qualidade é muito superficial, porque vai depender de vários fatores, vai depender de tempo, vai depender de muita coisa, então, de dinheiro, né, então, aqui importa é você ter condições e você ter como falar com outros produtores, com outros diretores, com outros especialistas, né, com outros artistas VFX, para que você, tendo futuramente uma empresa, tendo futuramente uma equipe, você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu de uma maneira maior, tá bom? Para que você tenha condições de aplicar a qualidade em si nesse aspecto, não no sentido da qualidade de conhecimento, mas no sentido da qualidade de produção. Tá bom, gente? Então é isso que vai ser o Cinema VFX, Formação Direta Cinema VFX. Tá joia? Então nós vamos nos ver aí nos nossos cursos.